Ainda em Santa Catarina, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a ampliação da capacidade de armazenamento de água das chuvas de 2 barragens no Vale do Itajaí. As obras, no valor de 60 milhões de reais, vão contribuir para prevenir enchentes nesta região do estado. As obras anunciadas vão elevar em 2 metros as barragens de 2 rios, Taió e Ituporanga. A previsão é de que as obras sejam concluídas no prazo de 18 meses. Com a elevação dos muros das barreiras dos 2 rios, vai ser possível aumentar a capacidade de armazenagem das águas das chuvas, o que vai contribuir para prevenir enchentes nesta região do estado, o Vale do Itajaí. O investimento nas obras será de 60 milhões de reais. Elas vão aumentar em mais de 33 milhões de metros cúbicos a capacidade de retenção de água no pico da enchente. Na primeira barragem, a do Rio Taió, a capacidade de retenção da água vai subir 19,5%, ou seja, dos atuais 83 milhões de metros cúbicos para mais de 99 milhões de metros cúbicos. Já as obras na barragem do Rio Ituporanga vão aumentar a retenção de água de 93 milhões de metros cúbicos para 110 milhões de metros cúbicos, um acréscimo de 18%. A estratégia é aumentar o reservatório para tudo, aumentar o reservatório, a hora que vier a chuva, ter capacidade de armazenar aquilo que vier a mais e, obviamente, controlar depois como é que solta a água. É o trabalho de prevenir, para não ter depois de chorar, nós temos de impedir que haja morte. As medidas anunciadas fazem parte de um plano de prevenção de áreas de risco dentro do PAC 2, o Programa de Aceleração do Crescimento. Santa Catarina, que já enfrentou situações de calamidade em anos anteriores devido às chuvas, tem prioridade. Ao todo, serão construídas outras 8 barragens em rios do estado. É só o início dentro de um processo que teremos aí alguns anos para frente para resolver melhorar, mitigar os efeitos desses eventos extremos que estão sendo cada vez mais recorrentes. E estamos atuando não só no estado de Santa Catarina, mas em estados como o Rio de Janeiro, estados do Nordeste, como Pernambuco e Alagoas. E durante este evento, a presidenta Dilma Rousseff foi homenageada por reitores de universidades pela sanção da lei que regulariza o funcionamento de instituições comunitárias de educação superior. O reconhecimento dessas entidades permite, por exemplo, a participação em editais reservados a instituições. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de maio de 2024, são 10 horas e 30 minutos. Reportagem mostra quem são os verdadeiros culpados pelo desastre no Rio Grande do Sul e fundamenta ação para o Ministério Público mover contra governos. Essa é a história secreta das enchentes no país. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que considere inscrever-se no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo. Perdemos tudo. Gaúchos relatam dramas na tragédia das águas no sul. Em meio à calamidade no Rio Grande do Sul, desabrigados lamentam separação de famílias, mas reconhecem e agradecem os esforços dos voluntários. A água expulsou centenas de milhares de gaúchos das suas casas e esse sofrimento já atinge 320 mil pessoas. Mas como é que tudo isso foi acontecer? Não acontecia. E não acontecia não só por conta de que as mudanças climáticas agora são mais intensas e estão causando isso. Também a prevenção despencou no país. E sabe como despencou no país? Quando os gaúchos tiraram os governos do PT da mira, tiraram os governos do PT do poder, tiraram o PT da governança do Rio Grande do Sul. Você vê aqui um programa de governo de Olívio Dutra, e isso no distante ano de 1989 até 1992. Prevenir é o melhor remédio. Sistema de proteção contra inundações e alagamentos de Porto Alegre. Veja só
essa ação. Prevenir é o melhor remédio. Sistema de proteção contra inundações e alagamentos de Porto Alegre. O que são e como funcionam, esclarecimentos sobre a polêmica do Muro da Mauá, a importância da participação popular. E o prefeito era Olívio Dutra, em Porto Alegre, na época. E aqui você tem um vasto programa de governo, não é? Aqui aborda as enchentes de 1941, que os bolsonaristas tanto falam. Aqui, como evitar a repetição de 1941. E realmente nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu porque, como você vê, naquele tempo do governo Dilma, dos governos do PT, tinha prevenção. Agora você vai saber o que está por trás da tragédia no Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, nem Leite, nem Melo, nem Lula, prevenção de desastres ficou fora dos planos de governo. Acontece que o Lula, a gente sabe como foi que assumiu, não é? E o primeiro ano não teve esse projeto. Mas a história vai mostrar para você que há um exagero, porque com o PT tinha sim prevenção contra enchentes. E os números mostram isso. Vamos lá, minha amiga, meu amigo. O governo federal investiu 4,9 bilhões de reais em 10 anos. E aqui a matéria fala apenas 4,9 milhões. Por quê? Porque a partir do governo Michel Temer, os investimentos despencaram. Veja bem, até o governo Dilma você tinha investimentos. Em 2013 foram investidos 700 milhões de reais. Em 2014, 800 milhões de reais. Em 2015, um ano tumultuado, que começou com tentativa de golpe, etc., caiu para 400 milhões de reais, mas em 2016, o ano de impeachment, a Dilma colocou dinheiro para prevenção de enchentes e a alocação de recursos foi de 600 milhões de reais. Com o governo Michel Temer, caiu para 500, no ano eleitoral subiu para 600 e com Bolsonaro começou a despencar sem parar. Com Bolsonaro em 2019 caiu 400 milhões em 2019, 200 milhões em 2020, 100 milhões em 2021 e míseros 100 milhões em 2022, ano eleitoral, em que o Bolsonaro gastou 300 bilhões de reais para se reeleger, em programas que inclusive estão sendo investigados. Mas tem mais ainda. Você veja aqui a redução, inclusive da reparação dos gastos para reparar os danos provocados pela tragédia. Em 2013 a Dilma gastou 2 bilhões, em 2014 foi um pouco menos, aqui não diz exatamente, mas deve ser 1 bilhão e 700 mais ou menos. Em 2015 se gastou muito menos, porque já não tinha tanta enchente. Em 2017 o Temer gastou 1,3 bilhão e depois foi caindo e o Bolsonaro só voltou a gastar um pouco em 2022, 100 milhões de 1 bilhão de reais para reparar. E na verdade isso mostra o quanto foi abandonada a questão da prevenção de enchentes. Quem faz parte da minoria perversa dos brasileiros que está usando esse desastre para fazer politicagem? Essa é a questão, porque além de o bolsonarismo não agir de forma alguma para prevenir tudo isso, ainda trata de causar mais problema para essa população que sofre.
O Lula disse que o brasileiro é um povo generoso, merecedor do prêmio Nobel, apesar de uma minoria perversa. Não disse, porém, quem a seu juízo faz parte da minoria perversa. Talvez não precisasse, está aí aos olhos de quem queira enxergar. Não necessariamente nesta ordem, fazem parte da minoria perversa os autores de notícias falsas que se tornam danosas quando se trata de uma tragédia bíblica como a que ocorre no Rio Grande do Sul. Ponha-se no lugar de uma pessoa ilhada pelas águas, juntamente com a família à espera de socorro, que tarda porque as estradas se tornaram intransitáveis. A comida começa a faltar e a falsa notícia atinge em cheio a esperança dessa pessoa. Que sentimentos lhe ocorre? O de ódio das autoridades. E aí, vamos ver o que é que está acontecendo. O embate de um prefeito bolsonarista com o ministro do Lula é, na verdade, o prefeito de Farroupilha que começou a distribuir notícia falsa para causar alarme na sociedade. O prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, reclamou de atrasos na liberação de verbas. Paulo Pimenta ligou para ajudar, mas a conversa acabou sendo tensa. O prefeito de Farroupilha, na Serra Gaúcha, Fabiano Feltrin, como não poderia deixar de ser do PL de Bolsonaro, despachou pedidos de socorro a diferentes autoridades. Feltrin diz que os gestores que estão na linha de frente da tragédia climática nas cidades gaúchas não conseguem agir sem que o dinheiro anunciado chegue aos cofres. Ele diz que a verba federal prometida nos últimos dias ainda não chegou. Não dá para fazer nada, precisamos de dinheiro na veia, disse Feltrin. Escute o áudio aqui, ele põe o áudio aqui. Fabiano Feltrin, prefeito de Farroupilha, na Serra Gaúcha. Eu também, em 2021 e 2022, fui presidente da AMESNE, Associação dos Municípios da Encosta Superior Norte Cisga. Então, tenho bastante conhecimento dos municípios. Nós não temos nenhum depósito até agora. Hoje é quarta-feira, nós estamos a 11h39. Responsabilidade, o que estão falando, que está chegando dinheiro para os municípios. Com relação às emendas, elas já estão licitadas para que são inalados por veia. Nós temos diversos insumos, porque a nossa logística aqui, ela... Bom, como você vê, ele está fazendo política. Depois da mensagem, o Paulo Pimenta telefonou ao prefeito dizendo que falava a pedido de Lula para saber o que podia ser feito para acelerar os processos pendentes, mas a conversa acabou ficando tensa. O prefeito gravou e divulgou nas redes. Depois Pimenta usou as redes para rebater. Liguei para o prefeito de Farroupilha para agilizar a ajuda à cidade, mas fui gravado e recebido com hostilidade por ele, que tentou criar uma mentira sobre a ajuda do governo federal. Nenhuma solicitação de recurso havia sido protocolada pela prefeitura. Estou ligando para os prefeitos dos municípios atingidos, independentemente do partido, para agilizar o apoio. E o que se percebe é que os grupos que estão espalhando fake news estão focando mais no Lula que no Leite, inclusive, que é o governador do Rio Grande do Sul, e quem não fez nenhum programa como o Olívio Dutra, eu mostrei que fazia, e os governadores e prefeitos do Rio Grande do Sul e os prefeitos de Porto Alegre faziam. E os bolsonaristas usam vídeos de Pablo Marçal e homofobia contra o Eduardo Leite ao tratar da tragédia no Sul. Mas com a tragédia no Sul, apesar das mentiras bolsonaristas, os gaúchos estão enxergando, porque eles estão sentindo os efeitos do que o Lula está fazendo. E isso ficou claro na pesquisa Quest. Veja que a guerra de fake news nas redes sociais, segundo essa matéria do Correio Brasilense, com o intuito de desgastar o petista, o Lula, recrudesceu, os ataques aumentaram em razão da pesquisa de opinião que mostra melhora da popularidade do governo no Rio Grande do Sul. E aqui a pesquisa Quest mostra isso, a pesquisa Quest que saiu nesta semana que termina. A pesquisa mostra a aprovação do governo Lula, não é? 50% aprovam e 47% desaprovam. Mas por região, na região sul, a aprovação estava muito menor. Você veja que aqui em
Eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui para a gente ver, tá? Na região sul, em fevereiro, o Lula tinha avaliação positiva de 40% e negativa de 57%. Agora, com o trabalho que o Lula está fazendo, a avaliação do governo lá na região sul foi de 40 para 47 e a rejeição despencou de 57 para 52. Mas melhor ainda, aconteceu com a aprovação do Lula. Veja só o que é que está acontecendo. Aqui é a aprovação, o trabalho do presidente, não é? E aqui, em fevereiro, a avaliação do governo tinha 35% de positivo, 28% de negativo, e agora empata em 33%. Porém, na região sul, a avaliação do governo, que em fevereiro era de 25%, passou agora em maio para 34%, avaliação positiva, e a negativa caiu um pouco, mas houve uma grande subida de quase 10 pontos percentuais. E com isso, minha amiga, meu amigo, o que fica claro é que essa guerra de fake news contra o governo Lula se deve basicamente à melhora da aprovação dele, que a população do sul do país está dando, devido ao fato de que o Lula está fazendo tudo o que é possível e a população está enxergando. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.